Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui, dando sequência ao nosso estudo, falando nesse capítulo, Descobrindo o Céu. Espero que você esteja gostando dessa sequência de aulas que traz aí hipóteses, teorias, muitas vezes não traz uma resposta, um fato, mas são hipóteses importantes para que a gente possa entender um pouquinho melhor do nosso planeta, da relação do nosso planeta com o universo de maneira geral. Então, vamos seguir aqui com o estudo desse capítulo que fala um pouquinho mais aí da astronomia, um pouquinho relacionado em descobrir o céu. Não é de hoje que o ser humano tem essa curiosidade sobre tudo o que vê e aqui na Terra também. Então, nós observamos tudo que a gente vê. Como que a gente responde? Primeiro vem a observação, a gente observa. E aí que nascem as hipóteses. Então a gente vai imaginar, puxa vida, Deus criou. Não, foi uma grande explosão, foi o Big Bang. Então não é de hoje que o ser humano tem essa curiosidade, é algo antigo. Como você viu, né, no surgimento ali da astronomia. Desse desejo de investigar tudo à sua volta, nasceu a ciência e com ela algumas dessas perguntas. Quais perguntas? O que existe no céu? Então se a gente, não sei se você já teve a curiosidade em se perguntar o que existe no céu? O que há no universo? Então, o que nós já sabemos? Que há as constelações, por exemplo. O que é uma constelação, professor? É um conjunto de estrelas. Existem os cometas. O que é um cometa? Cometa é um núcleo de gelo, um aglomerado ali que tem um núcleo de gelo, uma cauda gasosa e brilhante. Vamos definir assim, ao longo do nosso estudo, vamos entender com mais detalhes o que é um cometa e como que forma essa cauda. Mas um cometa, basicamente, ele é uma estrutura que tem um núcleo de gelo, cauda gasosa e ele é brilhante. E a galáxia? Galáxia é formada por bilhões de estrelas. Importante dizer que a nossa galáxia é a Via Láctea. Então, a Via Láctea é onde nós encontramos aí o planeta Terra, é a nossa galáxia. E uma galáxia é formada por bilhões de estrelas. O que há no universo, vamos pensar aqui, tá, professor, e o que é um planeta? Planeta, ele é um corpo celeste que orbita em volta de uma estrela. Por exemplo, o planeta Terra orbita em volta do Sol. Lembra do heliocentrismo? Pois bem, então o Sol é uma estrela e o planeta Terra orbita em volta do Sol. Então, por isso chamamos a Terra de planeta. Mas nós temos o satélite. Satélites naturais, como por exemplo a Lua, o satélite gira ao redor de um planeta. A Lua, a gente vai estudar os movimentos da Lua, mas existe um movimento da Lua que ela gira em torno da Terra. Ela orbita em volta da Terra. Então é um satélite natural. Existem satélites também artificiais, mas nesse momento vamos destacar aí a Lua, que é um satélite, o único satélite natural da Terra. Quando a gente fala em astros, quando a gente fala em corpos celestes, existem corpos celestes que emitem luz e existem corpos celestes que não emitem luz, ou seja, que não têm luz própria. Professor, quais são os astros que têm luz própria, que são luminosos? As estrelas. Então o Sol é uma estrela, o Sol tem luz própria, emite luz. Agora, os planetas, os satélites não emitem luz. Então, por exemplo, o planeta Terra, a Lua, são astros não iluminados. São astros não luminosos, astros que não têm luz própria. Então, você tem aí planetas e satélites. Então, vamos focar aqui na Terra e na Lua. A Terra não tem luz própria, a Lua não tem luz própria. Então, são astros que serão iluminados por uma estrela, no caso o Sol. Convido você a responder isso aqui comigo. Você já tem condições a responder esse exercício aqui, que eu preparei para vocês. Então aqui a gente tem o universo, relacionado a Descobrindo o Céu, nós temos o universo. O universo teve origem no Big Bang. De acordo com o ponto de vista da ciência, Big Bang. O que o Big Bang criou? Criou as galáxias, os planetas e as estrelas também foram criadas aí a partir do Big Bang, pela ideia do Big Bang. E aí você tem os gregos, que criaram teorias como a teoria geocêntrica, em que a Terra seria o centro do universo, e heliocêntrica, em que o Sol seria o centro do universo.
que teve como estudioso, por exemplo, Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico e o Galileu. Então esses foram os cientistas importantes aí, Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico e Galileu. Quem defende a teoria geocêntrica, teremos o Aristóteles e o Ptolomeu. Quem defende a teoria heliocêntrica, teremos o Copérnico e o Galileu. Então esse esqueminha aqui é bem legal como um resumo aí, um fechamento desse assunto. Aí você tem o quê? Você tem que Galileu desenvolveu os telescópios, que podem ser dos tipos refletor ou refrator. Então, são telescópios, né, que permitem a observação aí, por exemplo, das estrelas, dos planetas, e a gente já falou da evolução desses aparelhos, a evolução desses telescópios. Então, a minha ideia nesse exercício aqui foi fazer uma revisão, um fechamento em relação a esse assunto que a gente já vem trabalhando algumas aulas. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre corpos celestes. Como que eu defino um corpo celeste? Um corpo celeste é qualquer matéria, são quaisquer matérias que pertencem ao espaço sideral. E quais são os exemplos de corpos celestes? Eu já citei alguns aqui, né? A gente tem os planetas, nós temos as estrelas, nós temos, por exemplo, meteoros, meteoritos, temos satélites, que podem ser artificiais ou naturais, nós temos asteroides, cometas, tudo isso é um corpo celeste, são corpos celestes. O que a gente vai ver na sequência é, o que é um asteroide? Qual a diferença de um asteroide para um meteoro? Tem diferença? Tem, né? O nome é diferente, então tem alguma diferença. Qual a diferença de um meteoro para um meteorito? Então, vamos aprender aí algo interessante em relação a essas definições aí importantes para estudar astronomia. Uma outra definição importante para que a gente possa seguir aqui o nosso treinamento, nosso estudo, nosso trabalho, é você entender o que é ano-luz. Para a gente poder calcular a distância entre um planeta e outro, entre um planeta e, por exemplo, o Sol, um planeta e o seu satélite, a gente costuma utilizar algumas unidades aqui importantes na astronomia. E uma delas é o ano-luz. Sobre o que é um ano-luz? Um ano-luz, coloquei aqui, né, destacando para vocês, é o quê? A distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Então, o que é um ano-luz? Ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Isso corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Caramba, quilômetro, né? Pra caramba. 9,5 trilhões de quilômetros. Ou seja, um ano-luz. Então veja aqui, ó, a distância entre a Terra e a estrela mais distante depois do Sol, nós temos a estrela Alfa Centauro. Qual é a distância da Terra e essa estrela, a Alfa Centauro? É 4,3 ano-luz. O que significa dizer que a distância entre Terra e a Alfa Centauro é 4,3 ano-luz? Significa dizer que a luz que nós estamos vendo em relação à Alfa Centauro, ela foi emitida 4,3 anos atrás. Então é como se a gente estivesse vendo, né, o passado. Por quê? Você está vendo a luz que foi emitida há 4,3 anos atrás. Então um ano-luz está representando a luz, né, a distância que a luz percorre no vácuo em um ano. Esses corpos celestes, eles se relacionam. Então quando a gente fala de relação entre os corpos celestes, o que mantém a Terra sempre orbitando o Sol? Então você sabe que a Terra é um planeta. E como que eu defino um planeta? Planeta é um corpo celeste que orbita uma estrela. No caso, o planeta Terra orbita o Sol. E o que mantém a Terra sempre em órbita em relação ao Sol? Posso dizer para vocês que é a força da gravidade, a força gravitacional. Então a força gravitacional é diretamente proporcional à massa. E gostaria que você anotasse aí, corpos que possuem massa, eles se atraem. Existe uma atração entre corpos que têm massa. E eu não sei se você sabe, mas o Sol, ele tem a maior parte da massa do sistema solar, é composta aí pelo Sol. 95% da massa de todo o sistema solar está representada pelo Sol. Alguns livros de ciências até falam que é mais do que 95%. Eu já vi livro falando em 98% até 99% da massa de todo o sistema solar representada pelo Sol. Então imagine assim, nós temos o sistema solar e a Terra
faz parte desse sistema solar. Aqui a Terra está orbitando o Sol. A Terra representado por aquela bolinha ali azul. Então a Terra orbitando o Sol. E o que mantém a Terra orbitando o Sol? E essa órbita, gente, ela ela não varia. Ela mantém sempre a mesma órbita. É uma órbita fixa. E aí, o que mantém é o fato do Sol ter uma massa muito maior do que os planetas, muito maior do que a Terra, e é o Sol, então, que acaba atraindo os planetas, e esses planetas ficam orbitando em volta do Sol. Então essa é a explicação. O que mantém a Terra sempre em órbita em torno do Sol? A força da gravidade. Corpos que possuem massa se atraem. O Sol tem uma massa muito maior do que os planetas, do que a Terra. Então ele acaba atraindo a Terra e por isso a Terra orbita em volta do Sol. Lembrando que essa órbita, ela não é uma órbita perfeita, né? Ela forma ali uma elipse, que é esse formato que eu mostrei aqui para vocês, que eu coloquei aqui na tela para vocês. Para a gente fechar essa aula, eu gostaria de trazer aqui uma imagem interessante, né? Observando o céu em uma noite estrelada, talvez você já se deparou, né? Observando o céu em uma noite estrelada, se você não fez isso, se faz tempo que você não faz isso, faça. Observe durante uma noite aí estrelada. Não podemos evitar a impressão que estamos no meio de uma grande esfera, incrustada de estrelas. E isso inspirou, nos antigos gregos, a ideia do céu como uma esfera celeste. Então, quando você está aqui, ó, ali está você. A gente, quando olha para a imensidão, quando a gente olha para o céu, a gente tem a impressão, né, que a gente está ali numa esfera celeste. Então, algo importante aí em relação ao nosso estudo, em relação ao nosso desenvolvimento. É importante observar os astros, é importante observar a imensidão para que a gente possa entender um pouquinho mais em relação ao nosso planeta. Valeu, gente, até a próxima aula.